Muito bem, irmãos. Irmãos, nós estamos estudando Gênesis 26, estamos estudando os versículos 7 a 11. Gênesis 26, versículos 7 a 11. E nós vamos fazer a leitura. Depois que fizermos a leitura, eu vou dar sequência à exposição que eu já comecei há algumas semanas. Diz assim então o texto de Gênesis 26, versículos 7 a 11. Acompanhe a leitura, nós vamos terminar hoje a exposição desse texto, se Deus assim permitir. Gênesis 26, de 7 a 11. Diz assim: Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Os irmãos estão aqui diante de um trechinho da história de Isaque, sucessor de Abraão, e esse texto, o objetivo dele, como eu já disse reiteradas vezes, é mostrar que Isaque é o sucessor de Abraão, até porque ele vivencia novamente situações bastante parecidas com Abraão, e Moisés, ao escrever o texto, tem por objetivo criar essa identificação, mostrando que Isaque de fato é o sucessor de Abraão e o portador da promessa que mais tarde trará o Messias ao mundo. E esse texto também tem por objetivo mostrar de que maneira Isaque foi protegido numa terra estranha, sendo estrangeiro, estando numa terra ali dominada pelos filisteus. Como ele conseguiu, como Deus agiu de tal modo que ele pudesse ser protegido naquela terra. E nós vemos aqui a providência de Deus. Nós começamos a estudar esse texto e nós vimos no versículo 7, nós dividimos o texto em 3 partes, como nós sempre fazemos, com o objetivo de facilitar o aprendizado. Nós dividimos em 3 partes, é um objetivo didático, e dissemos aos irmãos que a primeira parte desse texto, no desenrolar, no desenvolver da narrativa, a primeira parte desse texto está no versículo 7. A primeira parte abrange o versículo 7. E nós demos um título para essa primeira parte. E o título é o seguinte: A fraqueza evidente. E nós falamos sobre a fraqueza evidente de Isaque. E mostramos com isso, enquanto nós comentamos o versículo e caminhamos por ele, observando cada um dos detalhes do versículo, nós apontamos a realidade de que na Escritura nós não temos super-heróis. Os homens de Deus na Bíblia não são super-heróis, super-crentes, homens que nos deixam muito atrás. Não, nós aprendemos que são homens semelhantes a nós. Eram homens semelhantes a nós, sujeitos às mesmas fraquezas, aos mesmos temores, aos mesmos pecados. E nós falamos sobre isso, mostramos aqui Isaque com medo de ser morto e expondo então a sua mulher a perigos até, porque temia por sua própria vida. Nós vemos isso aqui no versículo 7. E dissemos, enquanto falávamos sobre isso, nós falamos sobre o texto de Tiago 5, 16 a 18. Eu falei sobre esse texto com os irmãos, Tiago 5, 16 a 18, mostrando o caso de Elias, que Tiago apresenta como um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, mas foi alguém que Deus usou. Ele orou
e não choveu por mais de 3 anos. Depois ele orou novamente e a chuva desceu. E Tiago diz que esse homem era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E falamos então que o cristianismo autêntico, verdadeiro, ele não canoniza pessoas. Nós não temos personagens canonizados, nós não temos isso. Nós sabemos que esses homens eram homens de Deus porque Deus os usava, não porque houvesse qualquer virtude neles em si mesmos. E começamos a ver a segunda parte desse texto. E a segunda parte desse texto, se a primeira parte tem o nome de a fraqueza evidente, é o nome da primeira parte desse texto, a fraqueza evidente, a segunda parte desse texto, que é abrangida pelos versículos 8 a 10, é a segunda parte, a parte maior, versículos 8 a 10, essa segunda parte tem um outro nome. Nós demos um outro nome para essa segunda parte. E o outro nome que nós demos para essa segunda parte é a repreensão correta. Nós vemos nessa segunda parte, nos versículos 8 a 10, a repreensão correta. Uma repreensão que Isaac recebeu corretamente, uma repreensão correta, uma repreensão justa, que ele recebeu de Abimeleque, por causa da mentira que ele contou. Ele contou uma mentira, como Abraão contou uma mentira acerca de Sara, dizendo que Sara era sua irmã, para se proteger. O mesmo fez Isaac, dizendo que Rebeca era sua irmã. E ele faz isso para se proteger. E nós vemos aqui então Abimeleque repreendendo severamente Isaac por causa disso. E nós olhamos esse texto, nós vimos o versículo 8. O versículo 8 diz assim: ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. E nós fizemos aqui algumas considerações sobre isso, mostrando que o pecado aparece. A mentira aparece cedo ou tarde. E eu mencionei para os irmãos o texto de 1 Timóteo 5:24. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala que os pecados de alguns homens se manifestam logo, outros demoram um pouco mais. Nós aprendemos isso. E por isso o texto ensinava Timóteo, Paulo dizia a Timóteo para que ele não impusesse precipitadamente as mãos sobre ninguém. Porque ele poderia impor as mãos sobre homens que ele não conhecia direito. E assim ser cúmplice nos pecados deles. Pecados que mais tarde se manifestariam. E nós falamos sobre isso aqui também. E paramos na parte que o texto diz que ele acariciava Rebeca, sua mulher. E nós dissemos que a expressão hebraica que aparece aqui, quando o texto diz Isaac acariciava Rebeca, sua mulher, isso foi visto por Abimeleque. Abimeleque percebeu isso, não era um acariciar normal de um irmão, como ele dizia que era, de Rebeca, não era isso, era um acariciar diferente. Era o acariciar de um marido em relação à sua esposa. Era o acariciar de um homem, o modo como um homem pretende acariciar uma mulher por quem ele sente forte atração sexual. A expressão presente aqui indica a noção de brincar. Ele brincava com Rebeca. Eram brincadeiras de conotação sexual. E a Bíblia apresenta isso como algo normal. A Bíblia não condena isso. A Bíblia procede na sua narrativa apresentando esse comportamento de Isaac em relação a Rebeca como um comportamento comum, normal, nada reprovável. É interessante notar isso, por quê? Porque muitas pessoas pensam que o cristianismo, a palavra de Deus, condena qualquer coisa de conotação sexual, como se o cristianismo considerasse o prazer sexual como pecado, a própria sexualidade sendo má, e as atrações sexuais sendo perversidades do coração, e as práticas sexuais sendo coisas reprovadas por Deus. Alguns pensam que quando Adão pecou juntamente com Eva, na realidade o comer do fruto é um símbolo de relações sexuais. Pensam isso. Pensam que antes da queda o homem não tinha relações com a sua mulher, porque não havia pecado, só passou a ter relações com a sua mulher quando começaram a pecar.
E o pecado, por excelência no Éden, foi esse. E imaginam essas coisas, quando a Sagrada Escritura não diz nada disso. A Sagrada Escritura exalta a beleza do amor conjugal. E exalta a beleza e a necessidade dos homens e das mulheres casados entre si desfrutarem de uma vida sexual dinâmica, realizadora e alegre. Deus criou a sexualidade e o casamento para que essa mesma sexualidade seja desfrutada dentro do casamento de forma alegre, segura, responsável, gerando felicidade, satisfação, alegria no casal. É por isso que o verbo que aparece aqui é um verbo que sugere a ideia de brincar. É a ideia de alegria, de felicidade. Ele brincava com sua esposa. Não sabemos os detalhes, nem precisamos saber. Certamente ele a abraçava, a beijava e brincava, entre aspas, assim com ela. E Abimeleque percebeu que aquele modo de comportamento não era um modo de comportamento próprio de um irmão em relação à sua irmã. E então ele percebeu: esse homem mentiu para nós. Esse homem disse que ela era irmã dele para se proteger, mas ela não era irmã dele. Ela é a esposa dele. E falamos acerca dessa virtude de Isaac de ser um marido carinhoso. O objetivo do texto não é mostrar que Isaac era um marido carinhoso. Quando Moisés escreveu esse texto, ele não quis mostrar isso. Olha, deixa eu provar para todo mundo que Isaac era um homem carinhoso com a esposa. Não é esse o objetivo do texto. O texto quer mostrar como Deus usou tudo isso para gerar proteção, para colocar um muro de proteção em torno de Isaac e da sua família, conforme nós veremos no versículo 11. Mas enquanto o narrador expõe essa história, ele deixa escapar esse detalhe. Ele aponta esse detalhe aparece. E nós descobrimos então esse lado positivo de Isaac. Ele era um marido carinhoso. E o modo como a Bíblia apresenta isso, a naturalidade com que a Bíblia apresenta isso, nos ensina indiretamente uma lição. Especialmente a nós que somos homens, no nosso trato com as nossas esposas. Os homens, no trato com suas esposas, devem ser assim. A Bíblia vê isso como algo bom. A Bíblia vê isso como algo a se esperar de um casal normal. Nós aprendemos na Sagrada Escritura, é importante ver isso, quebrando essa ideia de que o prazer sexual em si é pecado, quando na realidade o pecado existe no prazer sexual fora do casamento. É aí que existe pecado. O pecado existe no prazer sexual fora do casamento. Qualquer forma de prazer sexual fora do casamento está debaixo da reprovação, da maldição de Deus. Deus odeia qualquer forma de relacionamento sexual fora do casamento. Mas dentro do casamento, a concepção bíblica é exatamente o oposto disso. Vejam o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 4. Vejam, Hebreus 13, 4. São detalhes que nós encontramos na Bíblia que mostram como nós devemos pensar. Vejam, Hebreus 13, versículo 4. Diz assim, isso aqui é algo dirigido a todos os cônjuges, não somente aos homens aqui. Aqui é aos homens e às mulheres. Vejam o que diz o texto aqui em Hebreus 13, 4. Os casais que estão aqui na igreja, peguem uma caneta colorida e grifem esse versículo. Grifem esse versículo, porque é um versículo do qual depende a sua felicidade dentro de casa. Se você não levar a sério esse versículo, a sua felicidade dentro de casa vai desmoronar, vai acabar, a sua família vai desabar. Isso é muito sério. Então observe o que o texto diz assim, 13:4 de Hebreus: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Aqui o texto ainda não falou sobre nada da vida sexual do casal. Aqui o texto diz apenas que o matrimônio deve ser visto por todos como algo digno de honra.
Ou seja, você deve olhar para o seu casamento e reverenciá-lo. Você deve respeitar o seu casamento. Você deve proteger o seu casamento. Você deve honrar o seu casamento. Você deve tratar o seu casamento com dignidade. Você deve proteger o seu casamento, respeitar o seu casamento e ver o seu casamento como algo digno de ser honrado. Então, se o seu casamento é ruim, você deve trabalhar para mudar isso. Se no seu casamento faltam as duas palavras essenciais para que um casamento funcione, são as palavras amor e respeito. São as duas palavras que Paulo usa em Efésios 5, amor e respeito. Se isso não existe no seu casamento, você deve trabalhar para que isso aconteça. Os dois cônjuges devem fazer isso, olhar para o casamento como algo digno de honra, honrar o casamento e construir esse casamento, as suas paredes e todas as coisas que compõem o casamento com base nessas duas palavras, amor e respeito. O seu casamento tem que ser honrado, tem que ser respeitado, tem que ser construído sobre essas bases santas. Ele deve ser visto como digno de honra. E o texto continua, bem como o leito sem mácula. O que é o leito sem mácula? Aqui é uma expressão, uma figura de linguagem, é uma espécie de eufemismo para a relação sexual do casal casado. O leito sem mácula se refere, a palavra leito aqui se refere àquilo que acontece no leito do casal. E o texto diz que o que acontece no leito do casal é imaculado. Ou seja, as relações íntimas de um casal casado, as relações íntimas dentro do casamento são imaculadas. É importante observar isso. A Bíblia não diz que as relações sexuais são sujas e nada disso. Existe no meio cristão e no meio evangélico mesmo, existem coisas absurdas sendo ditas. Há igrejas que proíbem o casal de tomar a ceia do Senhor se eles tiveram relações na semana anterior à ceia. Como se as relações sexuais do casal contaminassem o casal. E eles então não pudessem participar da ceia do Senhor porque estão em pecado. Há igrejas que não deixam o casal ter relações sexuais uma semana antes e uma semana depois da ceia. São 2 semanas sem poder ter relações. Porque isso profanaria a ceia do Senhor. Mentiras, bobagens, coisas da cabeça de homens maus, de homens perversos. O texto bíblico diz que o casal casado, o leito do casal casado é um leito sem mácula. E essa é a perspectiva correta por meio da qual nós devemos enxergar o casamento na sua dimensão de intimidade. E o texto prossegue dizendo, porque Deus julgará. E aqui julgar significa condenar, é o resultado do julgamento. O Senhor, Deus, julgará e julgará condenando os impuros, aqui os impuros sexuais, e os adúlteros. É o oposto do que acontece com o modo como Deus vê as relações do casamento. As relações do casamento são sem mácula, mas as relações fora do casamento, o Senhor punirá. Todas elas. Porque envolve impureza e adultério. É isso que nós aprendemos na Sagrada Escritura. Nós aprendemos que o sexo é criado por Deus, ele é santo, ele é bom, ele foi feito para a nossa felicidade, para a nossa realização, para a nossa alegria. É para isso que essas coisas foram criadas. Mas fora do casamento se tornam instrumentos perversos. Se tornam práticas perversas que podem atrair sobre nós a ira, o juízo e a condenação de Deus. Então, nós como cônjuges, nós devemos aprender essas coisas. E viver uma vida de realizações nesse campo, como Isaac parece viver aqui.
Um marido, como um marido bom nesse aspecto, pelo menos vemos aqui um exemplo de Isaac como um homem assim, um homem que desfrutava dessa alegria com sua esposa, dentro desse contexto santo, sagrado que é o casamento. Vejam agora especificamente os maridos, vejam o que diz o texto de 1 de Pedro, não sei porque meu arquivo aqui fechou. Texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro 3, 7. Veja o que diz a palavra de Deus aqui. Diz assim, 1 de Pedro 3, 7. Observem. Maridos, aqui falando agora para os homens apenas. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Seja um homem inteligente dentro de casa. Seja um homem equilibrado. Seja um homem sensato dentro de casa. Não seja um tolo dentro de casa. Seja um homem sensato, equilibrado, sábio dentro de casa. Viva a vida comum do lar, o dia a dia dentro de casa, como uma pessoa normal, equilibrada, madura, sensata, alguém que avalia as coisas, que tem discernimento, que percebe onde está o perigo, que percebe onde está o erro, que percebe onde está a ameaça, que percebe o que tem que ser mudado, que percebe o que tem que ser mantido. Seja alguém assim, homem. Seja alguém assim. Viva a vida comum do lar com discernimento, com a capacidade de avaliar o que é certo, o que é justo, o que é bom, o que tem que ser mantido, o que deve ser mudado. Seja assim. Tenha discernimento, seja um homem sábio dentro de casa. O texto prossegue. E tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil. Esse texto está dizendo que a mulher é parte mais frágil. As feministas vão ficar doentes, vão gritar, vão berrar, mas pode fazer o que quiser. O texto diz que a esposa é uma parte mais frágil. Certamente a mulher é uma parte mais frágil, pelo menos fisicamente sabemos que isso é verdade. Ela é uma parte mais frágil, pelo menos no campo físico sabemos disso. E o apóstolo Pedro continua dizendo: tratai-a com dignidade. Olhem para ela respeitosamente. Tratem a sua esposa com dignidade em todos os seus relacionamentos com ela, em todas as dimensões da sua vida com ela. Tratem a sua esposa com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Ela é uma herdeira com você. Ela não é só sua esposa, ela é com você uma herdeira de Deus. E o texto prossegue dizendo: para que não se interrompam as vossas orações. E aqui nós não sabemos ao certo o que significa. Pode significar que se eu não tratar a minha esposa com dignidade, as minhas orações não chegarão a Deus. Elas serão interrompidas, elas não subirão a Deus. Ou pode significar também que as minhas orações com a minha esposa vão parar de acontecer. Eu não vou orar mais com ela. Não terei mais condições de fazer orações junto com ela. Nós não sabemos o significado exato disso. Pode ser as duas coisas também. O Senhor não ouvirá as minhas orações, porque eu não sou um homem que vive a vida comum do lar com discernimento, eu não trato minha esposa com dignidade, e além dele não ouvir as minhas orações, a minha prática de orar com a minha esposa desaparecerá. Então, nós temos que levar tudo isso muito a sério. Quando olhamos para o exemplo, o modo como deve ser a vida do marido dentro de casa. Isaac, nós sabemos, ele orou por sua esposa. Quando ela não engravidava, ele orou por ela. Agora nós vemos Isaac sendo carinhoso com ela. São dimensões da vida de Isaac que são positivas. Mas ele cometeu um erro com a sua esposa. Ele esqueceu de, talvez, considerá-la um vaso mais frágil. Ele expôs a sua esposa a perigos, conforme nós vemos aqui. Vejam o que o texto diz no versículo 9. Então Abimeleque, depois de ter visto o que Isaac tinha feito, percebido a sua mentira,
chamou a Isaque e disse: é evidente que ela é tua esposa. Ou seja, não há como você manter, não há como você sustentar a sua mentira. Não tem como. O que eu vi você fazendo não é algo que um irmão faz com a irmã. É evidente que ela não é a sua irmã. Você mentiu. Ela é sua esposa. Não havia como sustentar a mentira, conforme nós já estudamos no primeiro ponto, nesse segundo ponto, no começo desse segundo ponto, na semana passada. Como, pois, disseste, aqui continua Abimeleque, como, pois, disseste, é minha irmã? E aí vem a resposta de Isaque. Aqui que nós vemos uma resposta egocêntrica de Isaque. As razões egocêntricas de Isaque. Ele diz, respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Vejam, terrível isso. Ele está dizendo, olha, eu quis me proteger. Abimeleque não acreditou no que ouviu. Porque ele vai dizer na sequência, você só pensou em você. Você não pensou na sua esposa, e nem em nós. Vejam a resposta de Abimeleque diante disso, ele está inconformado. Versículo 10. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Abimeleque é o rei ali dos filisteus. Esse não é o nome próprio dele, é um título dele. Abimeleque significa meu pai é rei. Significa Abimeleque. Ele diz, que é isso que nos fizeste? Ele diz. E é interessante notar aqui, porque Abimeleque, ele usa a primeira pessoa do plural. Ele está dizendo, olha, você fez algo mal para mim e para o meu povo. Você fez isso algo para mim, para o meu povo e para a sua mulher. Você fez algo ruim para todos nós. Você nos prejudicou, nos colocou em risco. Ele prossegue, veja o que ele diz. Facilmente, algum do povo teria abusado de tua mulher. Veja o que você fez. Você expôs o povo que não tem entendimento nenhum, o povo mau. Você expôs esse povo ainda mais a erro. Porque esse povo, percebendo que ela era casada, talvez por causa de alguma lei que existisse e que protegesse mais a mulher casada por causa da honra do homem casado, numa sociedade em que a mulher não tinha lá muito valor, certamente existiam leis que protegiam a mulher do homem casado. Mas a mulher solteira, ela não tinha essa proteção. A mulher solteira seria uma presa mais fácil. Ele dizendo, a minha mulher é solteira, ele estava expondo a sua mulher a predadores. Estava expondo a sua mulher muito mais a predadores. Predadores humanos. Ele diz, olha, eles pensando que a sua mulher não tinha dono, pensando que a sua mulher não tinha marido, eles olhariam para ela como um alvo mais fácil. Um alvo mais atraente, um alvo sem grandes consequências, já que ela não é de ninguém. E pior, você não somente estimulou o nosso povo a olhar para ela como um alvo fácil, você também a transformou num alvo fácil. Você a colocou na condição de uma mulher que não tem ninguém por ela. Você expôs todos nós a perigo. E facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. É interessante notar isso aqui, na visão de Abimeleque. É curioso isso. Por que é curioso isso? E porque isso deve nos fazer pensar um pouco aqui. Nós não sabemos como isso funciona muito bem na Bíblia. Nós não sabemos. É o que nós podemos chamar de uma espécie de solidariedade. Em que sentido é uma solidariedade? Nós percebemos na Bíblia que o pecado de um, num grupo específico, traz juízo sobre todos. E isso nos assusta um pouco na Bíblia. O pecado de uma pessoa
traz juízo sobre todos. Nós percebemos isso no Antigo Testamento e, de certo modo, percebemos isso no Novo Testamento também. Deus sempre faz isso? Parece que não. Graças a Deus não. Mas é interessante notar como muitas vezes na Bíblia o pecado de uma pessoa atrai o juízo de Deus sobre todo o seu grupo, sobre todo o seu clã, sobre toda a sua família, sobre todo o seu país. É interessante observar isso. Se os irmãos virarem um pouquinho as páginas da Bíblia e chegarem no capítulo 20, veja o que aconteceu no capítulo 20. Essa solidariedade na culpa. Um comete o erro, a culpa recai sobre todos e o juízo de Deus vem sobre todos. Como pode isso? Como é que Deus administra a justiça desse jeito? Nós não entendemos. Mas veja o que diz o texto no capítulo 20, versículo 17 e 18. Diz assim: e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque. Esse aqui é um outro Abimeleque de outra geração. Sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Agora veja a sequência. Porque o Senhor havia tornado todas as mulheres da casa de Abimeleque estéreis, por causa de Sara, mulher de Abraão. Note, Abimeleque tomou Sara como sua mulher, pensando que era irmã de Abraão. Deus puniu Abimeleque e todas as suas mulheres, e toda a sua casa. Quando Abimeleque reparou o erro, então Deus curou toda a casa dele. O que nós temos aqui é uma espécie de solidariedade na culpa. Pessoas que nem sabiam de nada, que não tinham feito nada, mas que pertenciam àquela casa, àquela família, àquele grupo, e recebem o juízo de Deus juntamente com aquele que é o verdadeiro culpado. Na semana passada, os irmãos devem estar lembrados, nós lemos aqui na leitura bíblica, que fazemos costumeiramente ao longo da nossa liturgia, nós lemos Josué capítulo 7. Os irmãos se lembram de Josué capítulo 7, o que diz? Josué capítulo 7 fala que o povo de Israel perdeu uma batalha, e foi uma perda terrível, contra os cidadãos, contra os moradores da cidade de Ai, depois de terem vencido a batalha contra Jericó. E por que eles perderam a batalha? Porque um homem, chamado Acã, desobedeceu a ordem de destruir tudo, e guardou para si ouro, prata e uma capa babilônica que ele tinha achado. Era errado fazer isso. Deus havia dito: você tem que destruir tudo. Nada vocês devem guardar para vocês de Jericó. Jericó deve ser totalmente destruída e tudo queimado. Mas Acã, uma pessoa, viu um pouco de ouro, prata e uma capa babilônica muito linda. E ele pegou para si. Isso trouxe culpa sobre toda a nação de Israel. E Deus puniu a nação inteira por causa do pecado de um homem. Vejam o capítulo 7 de Josué. Vejam o versículo 11. Vejam como começa o versículo 11. Quem cometeu o pecado foi Acã. Mas veja o que diz o versículo 11. Israel pecou. Israel pecou. Mas foi só um homem, foi Acã. Não. Israel pecou. E ele prossegue. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem a puseram. Mas foi um homem que fez isso. Não foi Israel. Não foram vários homens. Não foram os diversos representantes das tribos. Não, foi um homem. Mas Deus olhou para aquele pecado e disse: Israel pecou. E Israel foi punido, porque eles fizeram isso. Meu Deus!
Senhor, isso traz sobre nós uma imensa responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Porque se essa forma de Deus agir na administração da justiça, se essa forma dele agir perdura, e se ele faz isso, se não sempre, pelo menos eventualmente, meu Deus, ele pode pesar a mão sobre a minha igreja toda, por causa de mim. Aliás, se os irmãos olharem no Apocalipse capítulo 2, vejam, Apocalipse capítulo 2, vejam o que diz o versículo 5, 2:5. Jesus falando à igreja de Éfeso, aqui falando ao líder da igreja. O líder da igreja tinha se tornado um homem muito rude, tinha abandonado o seu primeiro amor na luta contra o mal. Esse homem tinha se embrutecido. É curioso notar isso. Éfeso sempre foi uma igreja atacada por falsos mestres. E o pastor dessa igreja sempre lutou contra homens maus. Sempre. Ele era um soldado. E lutava constantemente contra homens maus. É o que nós vemos no versículo 2. Ele não podia suportar homens maus. E ele é elogiado por isso. O texto diz no versículo 2 que ele atacou, ele se levantou contra os falsos apóstolos. E mostrou que eles eram mentirosos. Era um homem corajoso, era um soldado. Muitos anos na batalha. Mas o que aconteceu com ele? Por causa de tanta luta, tanto enfrentamento, ele se embruteceu. Era um soldado cheio de marcas. O seu coração foi ficando duro, severo demais. Muitos golpes e golpes e golpes e batalhas e lutas. E ele então, diz o texto no versículo 4, ele abandonou o primeiro amor. Seu coração se enrijeceu. Não havia mais ternura naquele coração. Não havia mais afeto naquele coração. Era um soldado amargo, um grande campeão, e merecia elogios por isso, mas se deixou embrutecer. Veja o que diz, versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, se não, venho a ti. E o que ele vai fazer? O texto diz o que ele vai fazer. Se você não se arrepender, pastor, se você não voltar às primeiras obras, obras amorosas, se você não voltar a agir com ternura e com amor para com os irmãos e com as pessoas, eu virei até você, vou fazer uma visita a você, vou visitar você. E olha o que eu vou fazer: eu moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que você vai fazer, Senhor? O que o Senhor vai fazer? Eu vou tirar daí o seu candeeiro. O que é isso? Como assim? Como? O Senhor vai tirar o meu candeeiro? Vai remover o meu candeeiro? Vai inutilizar, tirar do seu lugar? Anulá-lo? Como assim? Que castigo é esse? O que é esse candeeiro? Que candeeiro é esse? Simples, muito fácil saber. Quando nós viramos a página da Bíblia uma vez só, e chegamos no capítulo 1, e olhamos para o versículo 20, nós aprendemos o que era o candeeiro. Veja o que diz. O texto fala que João viu Jesus com 7 estrelas na mão, e andando entre os candeeiros. E aqui ele explica o que são os candeeiros. Ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
O que era então o candeeiro de Éfeso? Era a igreja de Éfeso. Se você, pastor, não se arrepender, eu vou destruir a sua igreja. Mas a minha igreja não fez nada. Eu me embruteci. Eu na batalha me tornei um homem de coração duro, de casca grossa. Não. Se você não se arrepender, eu vou tirar a sua igreja daí. Eu vou removê-la daí. Vou apagá-la. E vou removê-la daí. A sua igreja desaparecerá por causa de você. Meu Deus. Essa é a solidariedade da culpa. É a solidariedade no castigo. E o Senhor parece fazer isso às vezes. Nós vamos caminhando no conhecimento da Bíblia e nós vamos aprendendo, nós vamos detectando algumas formas como Deus age. Não são leis que Ele obedece, porque o Senhor está acima de qualquer lei, inclusive as leis que Ele próprio criou. Não são normas que Ele próprio obedece se sujeitando a elas, não. Ele não precisa fazer isso sempre. Ele não é obrigado a fazer isso sempre. Mas nós aprendemos quando lemos esse texto de Gênesis, no capítulo 26, pela boca de Abimeleque. Nós aprendemos quando vemos Gênesis no capítulo 20, o que Deus faz na história de Abraão com o outro Abimeleque. Nós aprendemos quando olhamos para Josué 7, a história de Acã. Aprendemos quando olhamos para Apocalipse 2, a história do pastor de Éfeso. Nós aprendemos que eventualmente, algumas vezes Deus faz isso. O pecado de um traz culpa e castigo sobre todos. Famílias, igrejas e povos. Isso tem que trazer responsabilidade sobre mim. Senhor, a minha igreja pode sofrer intensamente o peso da sua mão por causa do meu pecado individual. Eu posso me tornar um Acã. E o Senhor olhar para a minha igreja e dizer: olha, a Igreja Batista Redenção tem estado longe da verdade, praticando mal. A Igreja Batista Redenção, sim, existe um Acã no meio de vocês. E por isso, por ele estar aí, todos vocês vão sofrer as consequências do pecado desse homem. Irmãos, eu não sei como Deus administra essas coisas. Pela sua graça Ele nem sempre age assim. Louvado seja Deus por isso. Mas uma coisa sabemos: o nosso Deus eventualmente faz isso. Ele faz. E nós temos que ser cuidadosos. Se você vive no pecado, a sua família pode ser punida por isso. Seus filhos, sua esposa, seus filhos, a sua casa. E se Deus fizer isso, Ele não estará fazendo nada de novo, porque já fez isso outras vezes. Nós temos que conhecer a Deus, conhecer o seu modo de agir, mesmo que eventual, conhecer os caminhos que Ele toma algumas vezes, não poucas pelo jeito, conhecer esses caminhos, e então isso deve gerar em nós temor e tremor. Senhor, me ajuda a abandonar esse erro, me ajuda a abandonar esse pecado, para que outras pessoas queridas minhas, da minha igreja, da minha família, da minha cidade, do meu país, não sofram as consequências da minha maldade,
porque eu sei que o Senhor é justo, e quando o Senhor faz isso, pode parecer injusto para mim, mas eu sei que não é. O Senhor já fez isso outras vezes, e todos os seus caminhos são justos, e retos, e bons. Eu sei que o Senhor pode fazer isso de novo, e aplicar isso no meu caso. Me ajuda a ter temor e tremor do Senhor, e abandonar essas coisas. Nós temos que conhecer a Deus. Isso é sabedoria. É conhecer a Deus e temê-lo. É isso. Conhecendo essas coisas, nós teremos uma forma diferente de andar. Porque com isso protegeremos até mesmo as pessoas ao nosso redor. Dificilmente alguém não sofrerá as consequências das nossas iniquidades. Na verdade, a grande verdade é essa. Ninguém sofre as consequências do seu pecado sozinho. Ninguém. Ninguém sofre as consequências da imoralidade sozinho. Ninguém. Ninguém sofre as consequências da bebedice sozinho. Ninguém. Ninguém sofre as consequências da desonestidade sozinho. Ninguém. Sempre as pessoas ao redor acabam sofrendo por causa desses nossos pecados. Sempre. É a solidariedade no sofrimento por causa do pecado. E nós vemos isso na Escritura. Muito bem. E nós chegamos, enfim, ao versículo 11. E como nós podemos chamar o versículo 11? Aqui o versículo 11 apresenta a terceira parte desse nosso texto, que foi dividido em 3 partes. O versículo 11 recebe um nome também, a terceira parte. E o nome é o seguinte: a providência graciosa. A providência graciosa. Veja o que diz o versículo 11. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. O que aconteceu no final? Deus usou tudo isso para proteger Isaac e a sua família. Qual é o nome disso? Providência. O que é a providência? Eu fiz uma definiçãozinha bem simples de providência. O que é a providência? Eu fiz uma definição, vou ler para vocês. 2 linhas apenas. Escrevi assim. É uma definição bem básica, bem simples, que é assim: providência é a maneira como Deus administra todas as coisas. Tudo. Até o voo de um pássaro. Até o voo de um inseto. Providência é a maneira como Deus administra todas as coisas. E note o que vem agora, não se assuste, que eu vou falar agora. É o modo como Deus administra todas as coisas, inclusive os erros dos homens. Como ele usou os erros de Isaac aqui. A mentira de Isaac aqui. Providência é a maneira como Deus administra todas as coisas, inclusive os erros dos homens, para atingir seus objetivos. Isso é a providência de Deus. É um mistério para nós isso. Deus administra todas as coisas, os menores detalhes da história e da vida. Ele controla todas as coisas. Nada, nem um fio da nossa cabeça cai sem o controle de Deus. Nenhum pássaro morre sem a atuação de Deus. Ele controla todas as coisas. Isso é a providência de Deus. E ele administra tudo, inclusive os erros dos homens, para atingir os seus propósitos. O que ele faz aqui? Nós vemos, ele administra os erros de Isaac, a mentira de Isaac. Ele não é culpado, ele não mentiu, mas ele administra, ele controla essas coisas para fazer com que os seus planos sejam alcançados. O que ele queria fazer? Ele queria proteger Isaac. E ele usa então os erros de Isaac para promover a proteção dele e da sua família. Ele tinha que proteger Isaac para que Isaac desse continuidade à linhagem santa. E ele então usa os erros de Isaac para proteger
a ele e a sua família. Essa é a providência de Deus. É um dos grandes enigmas da teologia. O modo como Deus usa os desvios, as falhas, as fraquezas, os erros das pessoas para realizar os seus propósitos. Por exemplo, ele usou Herodes e Pôncio Pilatos. E os gentios e os povos de Israel, diz aí Atos no capítulo 4, Lucas diz isso expressamente. Ele usou Herodes, Pôncio Pilatos, as autoridades de Israel, os gentios perversos, os romanos. Ele usou todos esses homens, os seus erros, as suas mentiras, os seus planos malignos. Ele usou tudo isso para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. É a providência de Deus. Ele usa até os erros dos homens para atingir os seus objetivos. Isso não significa que a nossa responsabilidade é removida. Mas isso faz com que nós possamos descansar. Eu vou errar. Eu vou cometer erros. Mas eu sei que até os meus erros, Deus pode usar para os seus propósitos benignos. Isso não vai fazer com que eu os cometa deliberadamente. Eu tenho que ter temor do Senhor. Mas eu sei que na medida em que eu for vivendo, eu sei que se eu tropeçar, se eu cometer erros, o Senhor na sua sabedoria, no seu poder infinito, Ele poderá usar esses erros todos para realizar os seus propósitos santos, justos e bons. E Ele faz isso aqui. Isaac mente. Deus usa isso para promover a proteção dele e da sua família. O povo de Israel se levanta, rejeita o Messias, ataca o Senhor, o Salvador. Herodes e Pôncio Pilatos se insurgem contra ele. Falsas testemunhas são subornadas. O povo grita, crucifica-o. Todas essas coisas, o Senhor usa tudo isso para realizar o seu plano de levar o seu filho à cruz. Essa é a providência de Deus. É a providência graciosa. O Senhor aqui, no versículo 11, faz com que o homem que Ele escolheu para dar sequência à linhagem santa, Ele faz com que ele seja protegido pelo rei da Filístia. Ele faz com que ele seja protegido por aquele rei. E desse modo ele atinge seus objetivos de proteção, usando os erros do próprio Isaac. Muito bem, e assim então nós terminamos esse trechinho da Bíblia. E aprendemos essas coisas, terminando aqui com a providência de Deus. Quero fazer só uma digressão bem rapidinho para encerrarmos. E é uma digressão referente a isso que Deus fez no versículo 11. Deus fez com que os erros de Isaac servissem para construir uma muralha em volta dele. E Deus protegeu Isaac e nenhum mal aconteceu a Isaac na terra dos filisteus. Bom isso, mas devemos lembrar o seguinte: nem sempre Deus faz isso. Nem sempre. O fato de nós sermos o povo de Deus, o povo que Deus ama, que Deus comprou com o sangue do seu Filho, esse fato não faz com que nós sempre tenhamos uma muralha de proteção à nossa volta. O Senhor nem sempre nos protege dos ataques, da violência e da maldade dos homens. Nem sempre Ele faz isso. Nós temos que aprender isso. O Senhor não prometeu a nós que Ele nos livraria da maldade, da violência, dos ataques dos homens perversos. Ele não prometeu isso para nós. O que o Senhor fez foi nos dar uma mentalidade diferente para enfrentarmos essas coisas. Ontem, o pastor Isaac, ele pregou no Remar. Nós tivemos no Remar ontem mais ou menos 26 homens, 26 homens no Remar ontem. Iniciamos os trabalhos do Remar presenciais e foi muito bom estar ali com os irmãos. E o pastor Isaac falou sobre Filipenses 1:27.
ele estava expondo esse versículo, Filipenses 1:27, os irmãos devem olhar esse versículo agora, Filipenses 1:27, é um versículo que fala sobre a importância da igreja, e o pastor Isaac pregou com muita veemência acerca disso. Ele falou sobre a importância da igreja, e se concentrou no versículo 27 para realçar o valor e a necessidade do povo de Deus, de estarmos engajados, envolvidos com o povo de Deus. E ouvimos ali a pregação do pastor Isaac, que ontem, diga-se de passagem, estava bastante empolgado e pregando com muita autoridade e falando com muita clareza e muita, como diriam hoje em dia, muita unção, ainda que eu não saiba o que significa isso direito. Mas enfim, ele pregou com muita animação, muito entusiasmado e gravou no nosso coração essa mensagem acerca da importância da igreja, de vivermos uma vida eclesiástica bastante dinâmica e bem envolvidos nela. Mas ele leu o texto e na medida em que ele ia falando, eu corria os olhos pelo restante da passagem. E quando eu cheguei no versículo 28, eu estava lendo com ele o versículo 27, o versículo 27 diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E ele se concentrou aqui nesse texto, falando sobre a importância da igreja. E falou muito bem, e aprendemos muito. Mas eu, correndo os olhos pela passagem, algo me chamou a atenção. Vejam o que diz o versículo 28. Além disso, além de eu ver vocês juntos, lutando pela fé evangélica, eu quero ver algo mais, ele diz no versículo 28. Ele diz o seguinte: eu quero ver que vocês, ou que vós, em nada estáis intimidados pelos adversários. O que significa isso? Está dizendo, eu quero saber e perceber, e se eu for visitá-los, eu quero notar isso. Eu quero perceber que vocês não estão com medo dos adversários. Como assim? Eu quero perceber que vocês não estão intimidados por eles, que vocês não são medrosos, que vocês não estão, no sentido literal da palavra, aterrorizados, intimidados e com medo dos adversários de vocês. Isso me chamou a atenção, porque nós estamos vivendo dias em que o nosso medo tem crescido. O nosso medo tem crescido quando olhamos o mundo lá fora. Nós ficamos com medo do que vai acontecer conosco. Estão colocando fogo em igrejas cristãs. Mas são igrejas católicas. Irmãos, o alvo é o cristianismo. O alvo é o cristianismo. Estão colocando fogo em igrejas e ninguém faz nada. E olhamos para esse cenário tão hostil contra nós e dizemos, será que Deus vai levantar um Abimeleque que decrete uma lei dizendo quem tocar nesses homens será punido? Dificilmente isso vai acontecer. O versículo 11 de Gênesis 26, dificilmente vai se cumprir na nossa realidade. Deus queira que assim aconteça, que se levante um Abimeleque e proíba que nós sejamos hostilizados. Deus queira, mas dificilmente isso vai acontecer. E dificilmente Deus faz isso nos dias de hoje. Como nós então podemos olhar para essas ameaças todas? Isaac olhava ao seu redor e via os filisteus perigosos, mas ele era protegido por um rei. Ele era protegido por Abimeleque, por uma norma, por uma lei que proibia que ele fosse tocado, ele e a sua família. Nós olhamos ao nosso redor e estamos sós. Claro, temos o Senhor nos céus. Mas o texto como esse diz que nós não devemos ficar com medo, não porque ele vai criar normas e colocar barreiras à nossa volta. Ele apresenta outras razões para isso. Ele diz, olha, os crentes não devem ficar com medo dos adversários. Não devem ficar intimidados. Há muitas razões para ficarmos intimidados. Podemos ser acusados de homofobia. Podemos ser acusados disso. Já somos acusados disso.
Podemos ser processados por preconceito, como dizem hoje em dia, né? Tudo é preconceito. Por crimes de ódio. Podemos ser processados por isso. Podemos sofrer represálias no trabalho, perder o emprego, ou na escola, ser expulsos da escola, porque temos posições éticas que se chocam fortemente com as posições deste mundo. Podemos ser acusados de violência até emocional, porque nós corrigimos nossos filhos. Nós corrigimos nossos filhos, podemos ser acusados de violência, até uma bronca, né? Violência emocional, opressão moral contra as crianças. Até isso. Recentemente os irmãos viram, o dono de uma relojoaria, ele foi processado. Ele foi punido pelo Ministério Público, porque ele deu um conselho a um garotinho, a um engraxate. Vocês viram isso na mídia? Não viram isso na mídia? No mês de agosto? Um garoto, ele trabalhou como engraxate para comprar um relógio para o tio dele, que ele considerava o pai dele, no Dia dos Pais. E quando ele foi comprar o relógio, o dono da relojoaria, isso tudo estava sendo filmado, o dono da relojoaria deu o relógio para ele, não aceitou o dinheiro, deu de presente para ele o relógio, e disse o seguinte para ele, eu tenho anotado aqui: continue trabalhando, que Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai fazer de você um grande homem. E continue trabalhando, porque o trabalho dignifica. Ele foi processado porque falou isso. Porque disseram que ele estava defendendo, fazendo apologia do trabalho infantil. Acreditam nisso? E disseram para ele o seguinte, o Ministério Público fez um termo de ajustamento de conduta, dizendo o seguinte: você não vai mais dizer isso, vai parar de falar isso, e você também não vai mais dar entrevistas sobre isso. Se você der alguma entrevista sobre isso, você vai pagar 10 mil reais de multa, se você der alguma entrevista acerca desse assunto. Meu Deus! Que perigo corre o pastor Isaac? Que perigo correm os professores do departamento infantil? Se disserem isso, trabalhem, crianças. Trabalhem porque Deus faz dos que trabalham grandes homens. Trabalhem porque o trabalho dignifica. Não. Se você disser isso para uma criança, você faz apologia ao trabalho infantil. É crime. E você pode ser processado e multado por isso. Muito bem. Ótimo. O que temos que dizer para as crianças então? Sejam vagabundos e maconheiros, como as pessoas que fizeram essa denúncia. Sejam vagabundos e maconheiros e ladrões. Sejam assim. Porque então sim, vocês serão pessoas de bem, vítimas dessa sociedade perversa. É isso. Esse é o mundo em que nós vivemos. E aquele homem foi punido, hostilizado pelas autoridades do nosso país. Aquele homem tinha que ser protegido, tinham que dar uma medalha para aquele homem. Mas ele foi punido por isso. Esse é o mundo em que nós vivemos. Isso nos dá medo, ficamos com medo. Senhor, o que nós pregamos é crime. Dizer o que nós dizemos está se tornando crime. Nós estamos com medo. Estamos com medo de abrir a boca, de falar o que nós cremos, de compartilhar a nossa fé. Vivemos num mundo cuja atmosfera se torna cada vez mais sombria em relação a nós. Estamos apavorados. Mas o apóstolo Paulo diz: eu quero ter certeza que vocês em nada estão intimidados pelos adversários. Não fiquem com medo. Por quê? Porque eu não preciso ter medo. E o apóstolo Paulo responde: pois o que para eles é prova de perdição, é para vós outros de salvação. O que eles pensam que é a sua ruína, na verdade é o seu livramento e é a sua felicidade. O que eles pensam que para você é a sua desgraça, você crê assim, você vai se dar mal. Ok.
Vocês aí fora pensam isso. Vocês pensam que o fato de eu pensar e dizer isso vai fazer com que eu seja arruinado? Pois bem, de acordo com o que eu aprendo na Bíblia, pensar assim é o que me dá felicidade e vida. É o contrário de vocês. Eu não tenho medo das suas ameaças, porque o que vocês pensam que pode me arruinar, na realidade, é o que vai gerar felicidade e vida para mim. E mais, vejam 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Lembrem-se disso. Padecer por causa dessas coisas é uma graça, não é uma desgraça. Eu não tenho medo de vocês. Sabe por que eu não tenho medo de vocês? Porque se vocês me fizerem sofrer, isso para mim é graça, não é desgraça. Isso para mim é privilégio, não é vergonha. Vocês acham que eu tenho medo de vocês? Eu não tenho medo de vocês. Não tenho medo de vocês, porque o que vocês acham que é ruim, para mim é bom, é maravilhoso. O que vocês acham que vai me trazer desgraça, vai me trazer alegria e felicidade. O que vocês consideram sofrimento, um sofrimento terrível, para mim é um privilégio. Sofrer por Cristo, para mim é graça, é privilégio, é favor de Deus, é uma honra para mim. Eu não tenho medo. Não tenho medo de vocês. E o texto continua: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Sabem o que mais? Eu sou um soldado. Eu sei que eu estou em combate. Eu não tenho medo de ser atacado, porque eu sei que eu estou numa guerra. Então vocês não me assustam. Eu não tenho medo de vocês. Não tenho. Não tenho medo de vocês, porque o que vocês acham que é ruim, para mim é a mais pura felicidade. Os sofrimentos que vocês me causam, para mim é uma grande graça, é uma grande honra. E ser atacado por vocês é a minha condição de soldado. Eu estou num combate. Tiros que vêm daí não me assustam, não me surpreendem. Eu estou preparado. Eu não tenho medo dos adversários. Não tenho. O Senhor nem sempre levanta um Abimeleque para nos proteger neste mundo. Mas Ele nos concede uma mentalidade correta. Ele nos concede uma mentalidade madura. Ele nos concede uma forma de pensar que faz com que nós olhemos para os perigos e não tenhamos medo, sabendo que todos esses perigos, na realidade, são expressões da graça de Deus sobre nós. Porque sofrer pela verdade, de acordo com Paulo, é um grande privilégio, é manifestação da graça de Deus na nossa vida. Irmãos, tendo feito essa digressão, vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor Deus, obrigado por esse texto que estudamos. Obrigado porque o Senhor preservou Isaac. Na sua providência, o Senhor usou as falhas daquele homem para protegê-lo e dar sequência à linhagem santa. Nós sabemos, ó Deus, que nem sempre o Senhor age da mesma forma e muitas vezes ficamos expostos a perigos e somos alvejados. Ó Senhor, nós pedimos que o Senhor não nos tire do mundo. Não. Pedimos que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor nos ajude para que esses pensamentos que o apóstolo Paulo expressa em Filipenses, pedimos que esses pensamentos estejam presentes na nossa mente. E assim nós não fiquemos atemorizados, apavorados, aterrorizados diante dos nossos adversários. Mas que tenhamos coragem, força, que tenhamos ousadia para continuar o anúncio da nossa mensagem, que é a sua mensagem, não sendo intimidados por aqueles que nos ameaçam. Nós pedimos essas bênçãos, pedimos a sua proteção e a sua força, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.